Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, seja muito bem-vindo para essa live de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo e desde já eu trago uma observação para vocês de extrema importância para você que presta concurso. Não adianta você deixar de lado essa matéria. Eu sei, eu já fui concurseiro e por vezes a gente presta em vários estados, principalmente para a turma aí que não é de São Paulo, não está acostumado com escrevente, e você olha aquela leizinha assim e fala assim, olha, uma legislação do Rio de Janeiro, uma legislação do Espírito Santo, eu vou deixar ela de lado. Eu não vou ler, eu sei, isso não acontece nos demais estados por vezes. E eu já cometi esse erro de estudar uma lei específica e essa lei não cai. E a gente fica se punindo. Devia ter estudado o Código Penal, a Constituição Federal. Esta lei foi totalmente inútil para mim. Eu sei, isso acontece. O custo-benefício das leis específicas é muito pequeno, mas isto não é verdade quando eu falo de escrevente de São Paulo. Então, a primeira advertência, principalmente para você, que não conhece o que é escrevente de São Paulo, e eu estou me voltando para esse público, já que a matéria é a Lei 10.261, de 1968, o Estatuto dos Funcionários, pessoal, ele cai com certeza. 8 questões da sua prova serão sobre direito administrativo. 4 ou 5 questões, no último concurso foram 5 questões, foi de estatuto. Assim, professor, então não é tanta coisa, eu posso deixar de estudar, já que é uma matéria extensa, e isso não vai me trazer prejuízo. Errado. Você vai perceber que as provas de escrevente, os aprovados fazem mais de 90 pontos. Se você perde 5 pontos de estatuto, a sua prova já vale 95. Você vai ter que ser perfeito em matemática, raciocínio lógico, e a gente sabe que até quem é professor dessa matéria tem dificuldade. Então vamos caprichar, pessoal, vamos acertar todas as questões de estatuto, porque elas vão determinar aqueles que vão passar e aqueles que não vão. É uma matéria decisiva. Ela compõe o bloco 2, conhecimentos em direito. Quando eu falo em conhecimentos em direito, ela está dentro de direito administrativo, ou seja, nós teremos a obrigação de acertar elas. Quando a gente vê a nota dos aprovados, na coluna 2, que é conhecimentos em direito, a turma faz 38, 39, 40 pontos, não dá para errar a questão. É preferível errar uma questão de normas da corregedoria do que estatuto dos funcionários, porque não é uma lei difícil. É uma lei tranquila, pessoal, e eu quero tentar prever aqui as 5 questões que vão cair para vocês. Nosso mestre Ramiro joga aqui para a gente. A gente vai começar aqui fazendo uma análise estatística daqueles temas que mais caíram. Te convido a tomar um gole de café nessa tarde. E vamos lá, pessoal. Nós colocaremos aqui 2 temas que são de extrema relevância. Professor, como é que você fez esse ranqueamento? Às vezes a turma pergunta, né? Quem fez para você? Não, imagina lá o professor contando questão por questão. Aqui eu tenho mais ou menos aí 50 e tantas questões, 20 com 8, tem um monte de questão aí, né? 20, 12, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 40 questões mais ou menos que eu fiz um ranking das últimas provas. Mais ou menos 4 questões, 3, 4, 5 questões por prova, chegaram nessas 40 mais ou menos. Precisamente metade das questões, apenas 2 temas. Um deles é com certeza 1 ou 2 questões de prova, e o outro, uma terceira questão, e a 4ª ou 5ª questão dos temas abaixo. Então eu consigo dizer que a sua prova, 75%, 2/3 da prova, 3/4 mais ou menos, vão se cingir a essas 2 primeiras linhas, penalidades e procedimento disciplinar. Tá claro isso para vocês? E onde que eu quero chegar aqui, pessoal? Que a nossa live, né, esse material eu preparei para a turma que estuda para escrevente, aqui no Que Concurso. Ele é um material completo, mas como eu tenho um tempo limitado, eu não tenho as mesmas 7, 8 horas de aula que eu gravei esse conteúdo, nem as 80 e poucas páginas de apostila, aqui eu vou colocar para vocês os temas que eu reputo sejam mais importantes, basicamente as penalidades. Se você dominar as penalidades, é a certeza de que 2 questões você vai acertar no seu concurso. De novo, não dá para deixar essa matéria de lado. Você tem que estudar. Se você quer ser aprovado em escrevente, essa matéria é imprescindível. Estou falando de uma lei que é de 1968, então tome cuidado, pessoal. Essa é a primeira advertência que eu deixo para vocês, que no final de 2021 essa lei passou por alterações. Foi a chamada, e o Rezende adora esse tema, ele está aqui, nosso professor de informática, né? Tá me ladeando. Não é a minha casa, isso aqui é a sede do Que Concurso. A Rezende dormiu com você ontem? Não, ontem não. Mas de vez em quando ele vem em casa, aqui é a sede do Que Concurso, dá para perceber luzes
caras, cenário caro, então, assim, estou em outro lugar. E aí, o que acontece, pessoal? Essa lei, ela sofreu a reforma administrativa, na surdina, na calada da noite. Em outubro de 2021, quem que ouviu dizer de reforma administrativa do Estado de São Paulo? Acabou-se com vários benefícios, como, por exemplo, saída antecipada, entrada antecipada, compensações, e teve uma redução que, na verdade, não afeta aquele que trabalha bem, né? Isso aqui é irrelevante, mas deu uma recrudescida no estatuto, que é a chamada troca do abandono de cargo pela inassiduidade. Hoje, aquele que falta no serviço não comete o abandono de cargo, mas a inassiduidade. Eu não estou falando de falta justificada, estou falando de férias, não estou falando de justa causa, não estou falando de nada disso. Estou falando daquele que falta e não avisa, simplesmente some, desaparece reiteradas vezes, não entrega o serviço. Então, nós temos aqui a inassiduidade, não abandono de cargo, tá certo? Pessoal, no final de 2021 veio a reforma administrativa e alterou diversos dispositivos do Estatuto. Vamos lá, então. Quando eu falo em penas disciplinares, o primeiro ponto, e é elementar que você saiba isso, quais são as 6 penas possíveis de um servidor público estadual de São Paulo sofrer: repreensão, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e a última, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá claro isso para vocês? Então, qual é a pegadinha que eu vejo nisso, pessoal? Alguns que estão na fase oral da Polícia de São Paulo estão estudando a lei orgânica. Ou se você está estudando para delegado, investigador, escrivão, a lei orgânica da polícia coloca advertência. Você leu a advertência aqui? A advertência é uma penalidade verbal. Isso é comum na polícia. Então você pega lá o delegado, você pega o chefe e ele te dá uma repreensão verbal. Fala, não faça mais isso, né? No estatuto não tem. E eu vejo isso com bons olhos, porque senão pode configurar assédio moral, né? Você imagina se a punição daquela falta leve, em vez dela ser por escrita, registrada, ela é verbal, né? Isso pode configurar, hipoteticamente, uma sanção moral, não é o que deseja o estatuto. Então, a primeira pena, ele coloca assim: a pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. Não é insubordinação, é indisciplina, um pouco mais leve. O que é falta de cumprimento dos deveres? Não ser assíduo, pontual, não respeitar a ordem do superior, praticar jogatina no meio do expediente público, enfim, são práticas em que o servidor não atua com seus deveres funcionais. Isso é cartilha de bom senso. Sabe, escolinha infantil, que você tinha lá, aquela tia Bedel, né, que falava assim: olha, você tem que, sei lá, vir de uniforme, sabe, aquelas coisas, você fala assim, meu Deus, às vezes você vê alguns lugares assim, empresas, até que marmanjo com gente adulta ainda tem essa cartilha de manual e não se preocupa com a atividade fim daquele servidor, daquele empregado. Mas voltando aqui ao ponto, pessoal, você percebe que cumprimento de deveres são faltas cotidianas, faltas leves, não são faltas funcionais, não são faltas graves, não é dosada de intensa gravidade. São aqueles deveres pequenos, cotidianos, rotineiros, que geram a pena de repreensão. Cuidado, essa pena de repreensão apenas por escrito, nunca verbal. Se a pena é um pouco mais grave, eu estou falando de uma falta grave e não só de um cumprimento de dever ou de uma reincidência, quer dizer, aí o cara foi teimoso, ele está fazendo isso mais de uma vez. Ele repetiu, ele foi punido e ele praticou de novo. O que eu posso aplicar para ele, pessoal? A suspensão. A suspensão não pode exceder a 90 dias. Não pode exceder a 90 dias. Professor, apliquei a pena de suspensão para um servidor porque ele praticou a reincidência do falta de um cumprimento de um dever. Ótimo, tá certo. Apliquei que vai ser suspenso por 60 dias, porque é até 90. Então, ele pode ser suspenso por uma semana, 15 dias, 20, até 90. Não pode ser mais. É até 90, não é 90 preciso. Chama dosimetria da pena. O juiz pode, se for aplicar esse caso, a autoridade administrativa, dosar até 90 dias. Tamo junto? Professor, ele vai ficar recebendo? Não, aí não é punição, né? Se o cara ele ganha uma pena de suspensão, imagina, Rezende, o cara é suspenso e continua ganhando. É prêmio, né? Não é suspensão. Você licença prêmio, né? Às vezes a gente vê uns absurdos. O cara foi aposentado compulsoriamente, mas continua com o salário.
parece prêmio, né? Ah, vou ficar jogando PlayStation. Não é isso. A suspensão, ele perde todas as vantagens e direitos. Mas vou trazer uma realidade para vocês do lado de cá do balcão, para você ver como isso é impactante. Você imagina um cartório, pessoal, João Mendes, ou algum lugar que muitas vezes falta funcionário. Né? Então, você não encontra. Eu vou dizer para vocês que ficamos muito tempo procurando um segundo assistente, não encontrava. Não encontrava por N motivos, porque era uma localidade difícil de São Paulo, porque alguns não queriam fazer home office, porque estavam com outras tarefas, enfim, não queria, porque é um cargo que você tem que agir na atividade fim do juiz, trabalha com juiz, é muito cobrado, enfim, e N motivos não se queria, não se encontrava. Você imagina suspender um funcionário que está caminhando bem, vai cometer uma falta, uma reincidência, etc., e perder esse funcionário? Você já não tem funcionário, e você perde ele. Então tem uma saída para isso. A saída, pessoal, é você obrigar ele a continuar no serviço e aplica a pena de suspensão, convertendo a multa na base de 50%. Então ele continua trabalhando, mas recebe na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração. Então, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50%. Aí acho que é o pior contexto. O cara é obrigado a trabalhar, só que vai valer metade, na base de 50% do que ele normalmente ganharia. E eu já adianto para vocês, esse tema repreensão e suspensão representam uma das principais questões de prova do TJ São Paulo. Anote aí, você que vai fazer a prova em 28 de maio, 2 de julho, essa questão vai aparecer para vocês da seguinte forma. Olha só, pessoal, escrevente 2014. Vou dar 2 segundos para vocês resolverem, pausa a tela, pensa um pouquinho, não quero viciar a resposta de vocês. Pausou aí? Vou aqui também para baixo. Feito? Vamos lá. A respeito das penas disciplinares e sua aplicação, é correto afirmar que, letra A, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade de multa na base de 50%, sendo o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Acabamos de falar. Né? Professor, essa eu acertaria também, né? Acabei de falar, pô. Agora, olha a letra B. A pena de suspensão não excede 120. Tá errado, 90 dias. A pena de demissão, veremos. A pena de repreensão pode ser aplicada verbalmente? Lembra que eu falei? Só advertência. A repreensão ela é sempre por escrito, sob pena de causar humilhação, né? Causar ofensa. Às vezes, uma palavra que a gente coloca mal, a pessoa que está recebendo não a recebe adequadamente, pode configurar perseguição, assédio. Em vez de você, às vezes, querer ir lá falar, olha, faz assim isso aqui direito, né? Aí a pessoa recebe, nossa, tá me chamando de burro, né? Faz isso aqui direito, nossa, eu fiz errado. É complicado fazer repreensão verbal, então põe por escrito. O funcionário deveria cumprir isso. Fez isso. Razão pela qual aplica a pena de repreensão. Não faça mais isso. Pronto, é objetivo. Você evita um sabor pessoal, né? Praticar em serviço ofensa física, a gente vai ver que é demissão já. Não é suspensão. 2. Hércules Remo. Esse, inclusive, foi o concurso que eu passei, pessoal, 2012. A prova foi no dia 2 de dezembro de 2012. Então, história legal dessa, Rezende. Tinha uma namorada na época, ela ia fazer aniversário. Ia fazer uma balada, 3 dias de festa rave, não sei o quê. E ela tava lá planejando, chamou todas as amigas, não sei o quê. Volta para mim, que essa é legal, já voltou, né, Ramiro? Então, essa história é ótima para você que tá com conflitos amorosos. E ela falou assim, não, esse é meu aniversário, já tá programado há 6 meses. Um sítio, não sei aonde, uma balada, 3 dias acordar, 3 dias muito louco, né? E aí eu falei, não vou, minha prova é no domingo, né? Você acha que eu vou ficar acordado quinta, sexta, sábado, pego o carro? Não tem a menor dimensão disso. E ela falou para mim, não, você vai ter que escolher. Aí eu falei, claro que eu vou ter que escolher o que eu vou fazer com a remuneração, porque não tem a menor condição, então aqui hoje... Então assim, se você tiver que escolher, pessoal, eu aplique aquela teoria francesa, Le Biquet, Le Rabet, e segue estudando, continua, não se deixe demover por conflitos amorosos. Fuja disso. A moral da história é sejam covardes, não briguem, você perde tempo, fuja. É a melhor situação possível. Eu nunca vou esquecer prestando segunda fase de promotor e uma pessoa na orelha lá, pergunta se eu passei longe, né? Então não briguem, fuja, suma, desliga o celular. Voltando à questão, Hércules Remo, funcionário público estadual, cometeu falta administrativa grave. 10 términos de namoro nesse momento da aula. Ele falou que o professor Ricardo está no Guinness Book de namoros. Mentira, é a mesma pessoa. Grave, punível com pena de suspensão.
Considerando-se, não, era outra pessoa na verdade, considerando-se o disposto no estatuto, assinale a alternativa correta. A autoridade que aplicar a pena poderá convertê-la na base de 100%, quanto que a gente viu? 50%. Professor, mas que sacanagem, né? A escrevente São Paulo, ele troca um número, ele troca uma vírgula, chama memorização, teste de memória. Sabe aquele gibizinho que você pega assim, você fica lá decorando, lá Sudoku, não sei o quê, lá, enfim, não sei como é que chama aqueles, não é mangá, é gibi, né, passatempo, que você fica decorando 5, 7, 11, 9, 12, 15, é isso. Às vezes a prova é decoreba, é pura memorização. Não é essa. A pena de Hércules não poderá exceder a 90 dias. Poxa vida, né? Acabamos de ver isso daqui, né? Acabamos de ver isso daqui. Caso não ocorra a situação de suspensão, prazo de 1 ano, até 90 dias. Se Hércules for suspenso, ele não perderá as vantagens? Perderá, se não é prêmio. Se em vez da suspensão for multado, ele não poderá ser obrigado a permanecer em serviço? Poderá na base de 50%. Então perceba que 2012 e 2014 é praticamente a mesma questão, né? É a mesma questão. Quem prestou 2012, ou estudou a prova de 2012, foi bem em 2014. Daqui a pouquinho, tem aqui, mais uma. Sobre a pena de suspensão, professor, como cai essa pena, né? Bastante, bastante. Marque a alternativa correta. Sobre a pena de suspensão prevista na Lei 10.261, é correto afirmar que, letra A, não excederá 90 dias. Professor, mas é a mesma coisa. Não excederá 90 dias, qual que foi o gabarito dessa? A pena de Hércules não poderá exceder 90 dias. Qual que foi essa? Também querendo confundir lá os 120 com os 90 dias. Então, anote aí os 2 pontos importantes. Primeiro, pena não passa de 90 dias e pode converter na base de 50% de remuneração. É altamente importante esse tema e vai cair para vocês no concurso que está aí, 6 semanas e pouquinho, ou para a turma da Grande São Paulo e ABC, que vai ser em 2 de julho. Para terminar, a pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. É isso. Não tem que florear, é isso. É o que está na lei e o que está no regulamento. Eu vou tomar um gole de café e vou falar um pouquinho do concurso da Grande São Paulo, das principais dúvidas que eu tenho recebido. Professor, é muito estranho em São Paulo, né? Se o Ramiro quiser voltar aqui para mim, eu aí não estou mais com o PDF. Valeu, Ramiro. Então, assim, é muito estranho o concurso de São Paulo, porque ele não é um concurso unificado, como a maioria dos estados. São Paulo, antigamente tinham 2 concursos, que era capital Grande São Paulo, mais interior. Quando eu falo interior, abrange litoral de São Paulo. Sempre tiveram esses 2 concursos. Aí, na época da pandemia, o concurso foi unificado. Tragédia. Eu vi aquilo lá como uma possibilidade de abrir menos concursos e te prejudicar, né? Falei, puxa vida, por economia, agora o concurso de São Paulo é um só. Você não tem mais uma chance todo ano, né? Vai ser 1 a cada 3 anos. Do nada, no dia 3 de fevereiro, sai o edital da capital. Surpresa, ninguém esperava, né? Depois, agora em março, acho que era dia 22 ou 23 de março, saiu o concurso da Grande São Paulo mais ABC. O que é Grande São Paulo? É toda a região em torno da capital e mais o ABC. ABC é a sigla de Santo André, São Bernardo, São Caetano, e aí a turma acrescenta outras, né? O D de Diadema, M de Mauá, tem Rio Grande da Serra, enfim. É todo aquele entorno do ABC, conglomerado junto com a Grande São Paulo, e não abriu o concurso do interior. Então, é provável, não sei quando isso vai acontecer, que tem um terceiro concurso, que é o TJ São Paulo interior. Pode vir, pode sim. Não deu notícia. Eu posso até estar fazendo essa live, né? Enfim, essa aqui eu acabei gravando para vocês, enfim. Mas do nada pode vir aí o interior e sair. Então, se você está me trazendo essa dúvida, pode vir de Inopino, pode vir do nada. Quando eu falo interior, é Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, etc, etc, etc. Voltando aqui, interessa. Então, você tem em São Paulo mais de uma oportunidade. Professor, qual região que eu escolho no Grande São Paulo? Qual que tem menos candidatos, ou a concorrência aqui é mais favorável? Não tem como prever. A nota de corte no TJ de São Paulo oscila muito. Eu falo, pessoal, porque desde o meu concurso até os próximos, aí são praticamente 8 concursos, 7 concursos depois do meu, eu já dava aula. Então, assim, o que eu aprovei de gente inscrevente é um concurso que eu olho muito no detalhe, sou muito meticuloso com ele, porque ele é totalmente diferente para estudar. Não é um concurso como o TRE, como o TJ Bahia, né? Ele é diferente.
Ele é artigo, ele tem uma nota de corte alta, muita decoreba, não é redação, é prova de digitação. Então é um concurso que você respira ele de maneira um pouquinho diferente, tá legal? Saiba jogar as regras do jogo. Então, fique atento, pessoal. Não adianta você querer falar, eu vou estudar qual tem a menor concorrência. Não. Preste a região que é mais próxima ao seu domicílio. Eu vi Resende, um rapaz falando assim, eu moro em Moema. Acho que era Moema, não, Lapa. Lapa é perto já de Osasco, indo para a Zona Oeste, etc. Mas eu vou escolher Santo André, porque Santo André me parece menos concorrido. Fiquei pensando, esse cara vai atravessar a cidade, ele não vai aguentar, entendeu? Ele não tem noção do que ele está fazendo. Meu pai trabalha em Osasco, ele sai de São Caetano e cruza 50 quilômetros, meu pai chega destruído no final do dia. Mas não tem escolha, só tem lá, a empresa dele é lá, é uma empresa lá. Então, se você tem a oportunidade, escolha mais próximo do seu endereço. Ponto. Não pense em outra coisa. Vamos lá, Ramiro, vamos terminar aqui, né, agora nas penas de demissão e demissão a bem do serviço público, que estatisticamente caem mais que suspensão, ou seja, é a prova dada aqui para vocês, tá? Vamos lá. Demissão, pessoal. Primeira coisa, perguntaram na minha fase oral de delegado. Senhor candidato, qual é a diferença da pena de demissão e demissão a bem do serviço público? Nenhuma. A diferença é meramente ontológica, é a essência, né? Tem duas dicas que você consegue guardar isso. Número 1, aqui é um rol menor. 5 incisos e o primeiro está revogado. 4 causas que causam demissão. Segundo ponto, é um rol mais genérico. Não tem uma conduta especificada, né? Procedimento irregular de natureza grave. O que é isso? Você tem que interpretar. Ineficiência do serviço. O que é um cara que é ineficiente? Qual é o padrão para medir se o cara produz ou não? Então, demissão é genérico e rol curto. Demissão a bem do serviço público é essa aqui embaixo. Um rol grande, são 3 incisos, tá? É isso, 3 incisos, e condutas mais específicas. Por exemplo, praticar em serviço ofensa física, revelar segredo em conhecimento do cargo, incontinência pública, escandalosa de vício de jogos proibidos. Então você vê que a conduta ela é mais detalhada. Isso gera demissão a bem do serviço público, tá bom? Professor, na prática, o que é mais grave? Demissão ou demissão a bem do serviço público? É a mesma coisa. A consequência é a perda do cargo, a saída do cargo, tá bom? Então vamos lá. Quando que eu aplico a pena de demissão? Você vê que o primeiro inciso foi revogado porque se introduziu o inciso 5º. Não é mais abandono de cargo, é inassiduidade. Perfeito? Então, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência do serviço, essa expressão é muito feia. Aplicação indevida de dinheiros públicos, né? Eu podia falar dinheiro público, erário, enfim. Inassiduidade, novidade que vem para vocês. Considerar-se-á inassiduidade a ausência do serviço sem causa justificável. Como eu falei para vocês, não é o cara tá numa missão, o cara às vezes trocou o horário, ou trouxe um atestado médico, não é isso. Simplesmente o cara sumiu, não deu satisfação, e se procura o cara, não se acha, enfim. Já aconteceu uma vez no cartório, e justo o cara que fazia audiência, né? O cara sumia, aí as partes chegavam para audiência, cadê o fulano? E a última vez que eu vi ele estava no bar da esquina, né? O cara tinha um problema com vício de álcool e não aparecia. Professor, ele tem vício de álcool, drogas, né, que ele usava, enfim. Eu posso aplicar essa pena para ele? Não, é uma questão de saúde. O RH, isso não está na lei orgânica, porque a lei é de 68, mas se entende como um problema de ajude-o, né? Trate-o, mas não puna. Então, é um problema lá de saúde, foi tratado, voltou, se recompôs e nunca mais faltou. Então, veja como sem causa justificável, algo abrangente, né? Por mais de 15 dias consecutivos, então ele faltou do dia 1 ao dia 16, 17, 18, ou por mais de 20 dias intercalados durante um ano. A alteração anterior falava 20 dias interpolados, era 45 dias interpolados no ano, 30 dias consecutivos. Se reduziu, se recrudesceu, tornou mais severo. Professor, essa reforma administrativa. Aqui pouco importa, né? Porque um cara que falta, não sei, 15 dias consecutivos e não fala nada, ou falta mais de 20 intercalados, o cara já está em outra, né? Assim, não tem justificativa. Então, tornou mais severo? Tornou, mas a bem da verdade, quem cumpre as funções não se preocupa com isso. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Esse cai bastante esse parágrafo, né? Quando o processo digital veio para São Paulo, em 2012, 2013, foi quando eu tomei posse, e
E eu caí num cartório que o diretor ele tinha 47 anos de trabalho no TJ. E é engraçado, a gente vê hoje tanta dificuldade para passar no concurso, né? E eu falei, chamar seu Dedé, como é que o senhor passou, né? Ah, eu estava aqui caminhando no João Mendes, o cara falou, meu amigão, quer trabalhar aqui? Falou, quero. O que eu vou fazer? Ah, você pega aqui esses processos, já leva lá para cima e fica aí, né? Moral da história, ele ficou 47 anos no cartório, passou por todas as funções, e ele pegou uma época de ouro no TJ, que se acumulava funções. Então ele foi desde diretor a chefe maior, conhecia tudo de João Mendes, tudo, e se aposentou com mais de 50 mil reais, porque ele ia acumulando lá a função de diretor, hoje não pode mais, né? Função de 38, mas naquela época podia, direito adquirido, e se aposentou feliz, né? Com certeza ganhando o dobro do juiz. E o seu Dedé tinha problema com informática, mas você vai punir um cara desse, que conhece tudo de TJ, sabe fazer a minuta, não sei o quê, não sei. Assim, seu Dedé, você faz a parte dos processos físicos e o oficial maior cuida do processo digital. Pronto, o cartório não dava bem. Então aí eu não posso taxá-lo de ineficiente. Na verdade, como ele é de uma outra época, ele faz muito melhor aquela função atender o público. Poxa, ele conseguia resolver problemas com advogados que ninguém do cartório fazia. Então, ele não é ineficiente, mas ele tinha que ficar numa função adaptada específica para as funcionalidades dele, né? E agora vamos supor que você tentou lá adaptar o sujeito para tudo quanto é lugar e não conseguiu, qual é a pena? Demissão, tá? Mas você tem que provar que ele tentou ser realocado em outro lugar e não foi possível. Veja que o ilícito da inassiduidade, pessoal, os 15 dias consecutivos, computa sábado, domingo, feriado, é consecutivo. E se o funcionário cumpre jornada sob regime de plantão, além do sábado, domingo, feriado, também dia de folga subsequente aos plantões. Legal? Vamos para uma questãozinha aqui, olha lá. Ele vai confundir o rol de demissão com o rol de demissão a bem do serviço público. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, é a expressão feia, né? Aplicação indevida de dinheiros públicos. As demais, demissão a bem do serviço público. Então anota no seu caderno. Além dos 2 pontos da suspensão, até 90 dias, e converter na base de 50%, terceiro ponto que vai cair na sua prova, te garanto, é confundir o rol de demissão com o rol de demissão a bem do serviço público. Tá legal? Então, assim, se você puder decorar uma coisa, pessoal, professor, eu não consigo, são 17 itens para decorar. Minha cabeça, outro dia troquei o nome da esposa, né? Porra, chama de amor, não tem erro, né? Linda, você tá maravilhosa. Não vai querer chamar pelo primeiro nome, vai dar errado. E aí você fala, não consigo nem guardar o nome do cachorro, eu vou guardar esse rol, guarda só o de demissão. São 4 condutas e não 13. Se não tiver no rol dessas 4, é provável que seja demissão a bem do serviço público. Como é que chama isso? Memorização residual. Você guarda o que não está nesse rol, é a outra coisa, perfeito? Mas vamos lá, demissão, segunda questão aqui, antes da demissão a bem do serviço público. Prometeu Costa, funcionário público da Secretaria Estadual, foi punido pelo secretário com pena de demissão a bem do serviço público, por ineficiência do serviço. Considerando o disposto na lei, pessoal, a pena imposta foi correta, mas ele tem que tentar readaptar esse sujeito. Concordam comigo? Então a punição pela aplicada é a demissão, cuidado com isso, que a ineficiência é a demissão, mas tem que tentar readaptar o sujeito. Acabamos de ler, então resposta mais do que viciada para vocês aí. Para a gente encerrar nossa live, deixa eu ver, estamos aqui já com 30 minutos, né? Mais 5 minutinhos a gente vai encerrando, pessoal, que é o ponto alto dessa live. Então fica atento que eu vou trazer para vocês. Será aplicada a demissão a bem do serviço público, e aí a gente vai inciso por inciso. É um rol maior, não é 4, mas 13 itens. Não é um rol genérico, mas é um rol mais detalhado. Vou até tomar um gole de café, ganhar fôlego para a gente falar de uma por uma dessas daqui, ó. For convencido de incontinência pública, escandalosa e de vício de jogos proibidos. Tinha um escrevente que trabalhava no tribunal uma vez, ele fazia jogo do bicho. Ela falou, pô, cara, mas você ganha razoavelmente bem, né? Não, é hobby, eu adoro jogar na borboleta, não sei o quê. Mas por que você faz isso? Não, ainda mais aí dobra o salário, não sei. Não pode fazer, demissão a bem do serviço público. O jogo de azar é proibido por contravenção penal há 80 anos no Brasil, então não pode, é proibido, né? Praticato definido como crime contra a administração, fé pública, fazenda, ou previsto nas leis relativas à segurança e defesa nacional, aqueles crimes contra a segurança nacional introduzidos no Código Penal. Revelar segredo
que tenha conhecimento e razão do cargo, mas desde que o faça dolosamente com prejuízo, tá? Não adianta, não é uma conversa do boteco que você fala, nossa, peguei um caso outro dia, não é isso. É dolosamente e com prejuízo para o Estado particular. Prejuízo não é só financeiro, pode ser um prejuízo moral, né? Pô, tá sabendo que a vizinha ali divorciou? Imagina, você é um escrevente de uma cidade interior, né? Aí, processo de divórcio é uma baixaria, né? É um acusando o outro, você me traiu primeiro, é por isso que corre em segredo, porque ali escancara o pior do ser humano. Imagina, você divide a cama lá com a mulher, come 20 anos, de repente você é surpreendido. Isso vai para os autos, vai prova, vai foto, vai vídeo. Você pega cidades pequenas, que tem lá 5, 10 mil habitantes, onde todos se conhecem pelo nome, e vem isso para os autos, você é escrevente da cidade, né? Aí você fala, ó, aquela ali, hein? Você pode fazer isso? Não, isso é prejuízo para o particular, prejuízo à imagem, à privacidade, à honra, não pode, tá? Praticar insubordinação grave, cuidado. Indisciplina é a mais leve, essa é mais grave, insubordinação grave. Praticar em serviço ofensa física contra funcionário particular. Cuidado, salvo em legítima defesa, né? Legítima defesa. Agir de modo proporcional para combater injusta agressão atual e iminente, né, não provocada, enfim. Eu sempre conto essa história, que é ótima para vocês. Tinha era professor de karatê. E aí o advogado lá jogou os autos na cara dele e ameaçou partir para cima. O cara virou um golpe lá de karatê e desmaiou o advogado. Ninguém entendia nada, né? Um processo no chão e o advogado caído do outro lado, do balcão. Posso dizer que ele agiu em legítima defesa? Pode, né? O cara estava indo para cima dele. Vou aplicar demissão bem do serviço público? Não, agiu moderado, com os meios necessários, foi um golpe só, não caiu no chão e ficou batendo no cara. Enfim, você percebe que teve lá uma certa congruência na conduta, uma tremenda baixaria, mas não é o caso de demissão bem do serviço público. Posso agredir assim, um outro funcionário? Não, aí demissão, tá bom? E cuidado, ofensa física. Às vezes ele coloca assim, ofensa física e verbal. O verbal não está aí. Também gera punição, talvez não essa. Lesar o patrimônio público ou cofre público. Cuidado com a pegadinha. VUNESP é letra seca da lei, né? Lesar patrimônio ou cofre público, bem do serviço público. Aplicar indevidamente dinheiro público, demissão. Aplicar indevidamente dinheiro público, demissão. E a mesmíssima coisa, convenhamos, né? Lesar o patrimônio público ou cofre público, demissão a bem de serviço público. Tá bom? Que essa aqui não seria para ir para outro lugar, mas sim para, às vezes, para o próprio bolso. Receber ou solicitar propina, comissão, presente, vantagem, qualquer espécie, demissão a bem de serviço público. Pedir por empréstimo, valores para pessoas que têm interesse no seu trabalho, não dá, né? Exercer advocacia administrativa. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário e família. Praticado definido como crime hediondo, tortura, tráfico, terrorismo. Como é que chama isso, pessoal? 3 T's H, né? Terrorismo, tráfico, tortura e o H de hediondos. De novo, terrorismo, tráfico, tortura, 3 T's, mais uma letra H de hediondos, gera demissão a bem do serviço público. Penúltima, praticar crime contra o sistema financeiro, lavagem, ocultação de bens e praticar ato definido como improbidade, tá bom? Essas 13 condutas geram a pena de demissão a bem do serviço público. E para finalizar, pessoal, olha essa questãozinha aqui que já caiu. 2015, TJ São Paulo. Acerca das penalidades previstas no Estatuto, é correto afirmar que a pena de repreensão será aplicada verbalmente, pessoal, de novo, não é verbalmente, é por escrito. Praticar ato definido como crime contra a administração, enseja a aplicação da demissão a bem do serviço público, é essa, né? Então, você já viu aí que, quando fala de conduta criminosa mais detalhada, é demissão a bem do serviço público. 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Pessoal, pode voltar aqui em mim, Ramiro. Eu não vou falar de cassação de aposentadoria e disponibilidade, porque é um rol curtinho, uma incidência menor, e processo administrativo eu recomendo que você leia os artigos, porque também não exige grandes explicações. A minha mensagem final para você, dupla mensagem final. Primeiro, não negligencie nenhum tópico em Escrevente São Paulo. O estudo que eu faço, posto nas redes, trago aqui para o quê? Aquele tema é mais importante que o outro. Essa tabelinha que eu mostrei, significa que vai cair só isso? Não. Significa que eu posso deixar de estudar leis específicas? Muito menos. Quem quer passar para escrevente, eu estou falando para quem quer ser servidor mesmo, né? Porque às vezes o aluno fala assim, eu vou prestar para ver o que dá, né? Não faça isso. Eu conduzi a minha vida com uma certa morosidade. Às vezes eu ia fazer uma prova
comecei muito jovem fazendo concurso, por N motivos, via meu pai com dificuldade na empresa, tal. Eu falei, vou prestar concurso para ver se a gente ganha um pouco mais de estabilidade. Só que eu não me cobrava, eu estava na faculdade, 19 anos, 20 anos, aí a vida vai, você se forma, aí de repente você cai no escritório, já não tem mais aquele tempo de estudo que você tinha, aí você já prestou 30 concursos e você fica desacreditado pela família, então, ainda tem tanto tempo, só tenho 22, é o primeiro ano de advocacia, e vai, isso vai virando uma bola de neve, chegou lá 25, 26, falei, pô, jovem, né, jovem, poderia ter começado com essa idade, mas você vem de uma trajetória que você poderia já ter matado a questão lá atrás. Então, às vezes, pessoal, eu percebo um cara que começa a estudar com 50, que já está com uma outra visão de vida, muito mais efetivo nos estudos, do que a garotada que começa agora e fala assim, depois eu vejo. Não, essa leizinha aqui eu vou estudar depois. Então, cobre-se. Se você não cobrar de si, fala, eu preciso mudar minha situação, ninguém vai ficar te cobrando. Se você tem que fazer uma coisa porque outra pessoa te cobra, a notícia não é boa. Então, assim, pessoal, cobre-se. Claro, também não fique louco, né? Às vezes eu surtava no quarto, lá, rabiscava as paredes. Minha mãe entrava assim, ei, Tonho da Lua, que tá fazendo o quê? Colando olerite na parede. A gente fica inimputável. Aí passa uma vida inteira tentando corrigir as sequelas mentais, né? Que o concurso deixa na gente. Você acha que aqui é café, né? Claro que não. Mas a moral da história, pessoal, é que você tem que ter um pouco de disciplina. Pega no meu Telegram, pega no meu concursos aí, qualquer lugar que você for nosso aluno, tem lá o edital verticalizado. Você imprime aquele negócio, tá aí disponível, gratuito para vocês, e vai ticando todos os itens do edital. Se faltar um edital, você fala, pô, eu tenho que arrumar um dia para ler isso daqui. Isso é disciplina, tá bom? Não deixem de estudar estatuto, não deixem de estudar normas da corregedoria e nenhum outro tópico do edital. E a segunda mensagem é, se torne nosso aluno, faça assinatura ilimitada, enfim, você tem aí, né, se precisar eu mando para vocês o link do curso e tem um cupom de desconto, Baronovski5, que eu espero que te ajude, né? A gente sabe que concurseiro qualquer ajuda financeira é muito bem-vinda e lá você vai estudar adequadamente. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e me sigam lá no @Ricardo Baronovski. Tamo junto!